Joe Montana, considerado por muitos o maior quarterback de todos os tempos, fala que Dan Marino é o melhor QB da história da NFL. É tudo isso? Amigos do canal, um abraço a todos vocês, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no jovem canal, né? Se inscreva, faz o canal crescer, vira uma coisa realmente maravilhosa aqui, não é verdade? Bom, Joe Montana, numa entrevista com a revista Men's Health, aqui nos Estados Unidos, falou que o Dan Marino é o melhor quarterback de todos os tempos. Né? Até citou o jeito que ele soltava a bola rapidamente, a força que ele conseguia gerar, lançando um passe sem necessariamente estar com os pés plantados. Montana até falou que, nossa, era cada bola do Marino, pra eu fazer esse tipo de coisa, eu tinha que plantar e ir pra frente, era muito mais esforço, né? Joe Montana, excepcional quarterback, a gente sabe disso, e ele é considerado melhor que o Dan Marino. Ele venceu 4 títulos, o Dan Marino chegou ao Super Bowl uma vez e perdeu, e essa aparição aconteceu em sua segunda temporada na liga, lá em 1984. Se olha nos livros, né, nos recordes da história da liga em pós-temporada, antes da chegada do Brady, o Joe Montana realmente ele tinha todos os recordes importantes em pós-temporada, e o Dan Marino tinha todos os recordes importantes em temporada regular. Então hoje a gente considera o Tom Brady o maior de todos os tempos, né? O Brady jogou por 20 temporadas, ele venceu 7 anéis, mais do que qualquer franquia da história da NFL. Ele tem todos os recordes importantes também, não só pela longevidade, mas também por N temporadas pra lá de expressivas que ele teve em sua carreira. Mas assim, eu tive o privilégio de ver de perto 13 das 17 temporadas do Dan Marino, né? Então acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para poder comparar o Brady com o Marino, e é disso que a gente vai falar hoje no vídeo. Primeiro eu gostaria de falar que o Dan Marino nunca teve grandes rosters, né? Assim, os elencos dos Dolphins eram sempre bem medianos. Então você tira o Dan Marino dos elencos do Miami, o time ia vencer uma média de 6 jogos por temporada, tá? Colocando um quarterback normal. A gente olha nas vitórias do Dan Marino, um dos quarterbacks mais vencedores em temporada regular, foram 147 vitórias. 47 delas aconteceram com uma campanha vitoriosa no quarto período. A gente está falando de 32%. Uma de cada 3 vitórias dos Dolphins aconteceu por causa do Dan Marino conseguindo a campanha vitoriosa no quarto período. 22% das vitórias, 33 de 147, 22,4 aconteceram com uma virada no quarto período. Eu lembro, eu vi o Dan Marino, eu vi os Dolphins, torcia muito, e os Dolphins perdendo por 6 pontos, faltando 2 minutos com o Dan Marino com a bola nas mãos, eu ficava confiante, ok? Eu fazia, ok, acho que a gente vai conseguir vencer esse jogo. Era assim, o cara sempre aparecia nos momentos mais críticos. Em termos de talento puro, lançando a bola, eu nunca vi um quarterback lançar a combinação de força no braço com precisão. Nunca vi um quarterback lançar a bola igual o Dan Marino. Muito melhor que o Tom Brady, muito melhor que o Peyton Manning, bem melhor também que o Joe Montana. Agora, Tom Brady extremamente preciso, mas o que o Dan Marino conseguia fazer lançando uma bola era um talento realmente diferente. É a única coisa que a gente olha quando a gente vai avaliar um quarterback? É óbvio que não. Mas em termos de precisão, de talento, tinha aquelas competições, como que era? Quarterback Challenge, era isso. Quarterback Challenge. Dan Marino sofria em vários drills antes de chegar no exercício final, que valia mais pontos e era um exercício de precisão nos passes, né? Você tinha que acertar no alvo. O Dan Marino sempre acertava realmente no bullseye, bem no centro. E aí ele ganhava de longe nesse exercício e acabava vencendo a competição toda.
né? Então, assim, era realmente impressionante. Os outros quarterbacks olhavam pra ele e falavam assim, nossa, esse cara realmente é de outro planeta. Ele se aposentou liderando a NFL em touchdowns, se aposentou liderando em jardas, em passes completados, em tentativas. Era um jogador completamente diferente em termos de números em sua época. Números muito, muito maiores que o Joe Montana, por exemplo, em temporada regular, tá? Na pós-temporada, infelizmente, o DeMarino não tinha times bons suficientes naquela época para vencer. Nunca teve grandes defesas, nunca teve um ataque terrestre, né? Então era um jogo um pouquinho mais previsível e naquela época os ataques aéreos não eram tão inteligentes como são hoje, né? Então os times estavam correndo mais com a bola e o DeMarino estava lançando passes de 15 a 20 jardas e lançando também para anões, diga-se de passagem, né? Porque a gente vê o Mark Clayton e o Mark Duper, né? Talvez os dois wide receivers mais prolíficos da história do Miami Dolphins, ambos tinham 1,75 m. Até o Joe Montana falou assim, cara, ele lançava pra jogadores bem baixos. Hoje em dia, esses jogadores têm 1,95 m, 1,98 m. Realmente é uma pegada diferente, né? Então, o Mark Duper, por exemplo, só para eu te explicar um pouquinho o estilo do jogo antigamente, né? Que tinha mais interceptações. Brett Favre, por exemplo, líder de todos os tempos em interceptações. DeMarino também teve muitas interceptações em sua carreira. Ele teve 17, por exemplo, em 84, quando ele lançou 48 touchdowns. O Dak Prescott liderou a NFL em interceptações no ano passado com 15, que antigamente era uma marca excelente. Mas enfim, o Mark Duper teve 5 temporadas seguidas com pelo menos 18 jardas por recepção, que é uma coisa realmente impressionante. Mostra a velocidade que ele tinha, o talento que ele tinha, mas também o estilo de jogo do Miami de realmente atacar em profundidade. O Mark Clayton, de 1,75 m também, era o grande alvo do DeMarino dentro da red zone, né? 18 touchdowns em 84, 14 touchdowns em 88. O DeMarino não tinha um grande tight end, né? Tinha o Jim Jensen, que às vezes saía do backfield, agarrava algumas bolas, né? O halfback. Teve o Keith Jackson por um tempinho aí, o Pharoh Edmonds, né? Teve algumas boas temporadas. Então, assim, teve o Pharoh Edmonds e o Keith Jackson eram jogadores maiores, mas eles nunca foram, assim, o principal alvo do Marino. Então, assim, o O.J. McDuffie, na reta final da carreira do Marino, 1998, 90 recepções. Foi a melhor marca, na época, da história dos Dolphins. O.J. McDuffie tem o quê? 1,78 m. Nat Moore, 1,75 m. Jogou de 83 a 86 com o DeMarino, né? Mark Ingram. Tô falando de todos os melhores alvos da carreira do Marino, né? 1,78 m também. O wide receiver mais alto que teve um pouquinho de sucesso com o DeMarino foi Irvin Fryer. 1,83 m. Né, jogou 3 temporadas, foi para 2 Pro Bowls, tava apagado em New England, foi para Miami e teve 3 ótimos anos indo para 2 Pro Bowls em 3 temporadas com o Miami Dolphins. Então o que eu tô falando é que muita coisa, para mim, vendo o DeMarino, jogou contra o Marino, né? Jogo terrestre, uma linha ofensiva que não abria espaço pro jogo terrestre, era um time que não era dedicado a correr com a bola. E pra mim, sim, tinha alguns bons alvos. Se Miami tivesse tido alvos melhores, eu acho que a carreira do DeMarino poderia ter sido melhor ainda. Então, hoje em dia, até o Joe Montana falou sobre isso. Se ele jogasse hoje em dia, ele simplesmente seria imparável. O que acontece? Naquela época, depois das 5 jardas, primeiro que as primeiras 5 jardas eram extremamente físicas, bem mais físicas do que são hoje. Quando o cornerback vai lá e empurra o wide receiver, né? Tem bem menos restrições, bem mais restrições hoje no que o cornerback pode fazer com o wide receiver. Depois das 5 jardas também, tinha contato, os wide receivers eram deslocados de suas rotas e os defensive ends e os linebackers esmagavam os quarterbacks. Eles batiam no joelho dos quarterbacks. Eles pegavam a cabeça e enfiavam no chão, assim, não tinha unnecessary roughness, né? Tinha que ser bem depois da jogada, tá? Então o jogo era incrivelmente mais físico, com
nenhuma regra, ou pouquíssimas regras, protegendo os wide receivers. O jogo era vencido nas trincheiras com as corridas. Hoje, o jogo é totalmente direcionado para o quarterback ter sucesso. Você não pode cair em cima do quarterback. Você não pode bater no quarterback abaixo dos joelhos, né? Assim, o wide receiver tá cruzando na frente do linebacker, ele bate com muita força, muitas vezes nem usa o capacete, é falta. Os wide receivers não têm medo mais de passar pelo meio, né? Então qualquer contato capacete é falta. Então, e também a pressão em cima do wide receiver hoje, você tem que tomar muito cuidado. Qualquer contato depois das 5 jardas já é um contato ilegal. Então o jogo ele tá todo direcionado para os ataques terem sucesso. É um jogo completamente diferente da era do Dan Marino. Então assim, Dan Marino hoje seria fantástico? Eu acho que seria um cara para lançar para 5.500 jardas. Especialmente porque eu lembro antigamente, por que eles tentam correr com a bola? Eles deveriam lançar em todas as descidas. Esse era o talento do Dan Marino, mesmo com o ataque dos Dolphins sendo totalmente previsível, porque era, eu acho que ele teria muito sucesso hoje em dia pelo talento de braço que ele tinha. Uma coisa realmente impressionante. Então, em termos de talento, como eu disse, é um jogador que fica em outro patamar. Agora, ele é o melhor quarterback de todos os tempos? Não, não é. Não é o melhor quarterback de todos os tempos. Porque tem várias outras coisas que a gente precisa avaliar quando a gente fala do melhor quarterback. E para mim é o Tom Brady, que é o melhor de todos os tempos. Por quê? Consistência, muito consistente, o Tom Brady. Incrivelmente estudioso, o Ron Jaworski, uma vez eu fui visitar a ESPN aqui nos Estados Unidos e eu conversei um pouquinho com ele, e ele falou que o Dan Marino às vezes ficava tão entediado que ele dormia nas reuniões. O Tom Brady era muito estudioso, dissecava as defesas, né? Então ele vencia a batalha antes do snap. Então muito mais sofisticado, e também uma era mais sofisticada também do futebol americano, né? Então, e obviamente os anéis e tudo mais, isso daí faz uma diferença, tá? Mas só em termos de ser melhor, eu acho que essa parte cerebral do jogo, essa consistência, Tom Brady também extremamente preciso nos passes, coloca o Brady aí em outro patamar. Mas pegando o talento, por exemplo, do Dan Marino, Tom Brady não tem esse talento, né? Físico. Simplesmente não tem, tá? Não tinha, tá? E aí o Joe Montana também comparou o Dan Marino aí com o Patrick Mahomes, falando que o Patrick Mahomes pode ser um cara para superar. E aí o Mahomes, também, né? Rapidamente aqui sobre o Mahomes, você vê que o jogo do Tom Brady era muito eficiente. O jogo do Patrick Mahomes é um pouquinho mais vistoso. Né, com suas jogadas mirabolantes, incríveis, e pra mim lembra um pouquinho a comparação entre o Dan Marino e o Joe Montana naquela época, né? Porque eu via o Joe Montana e eu falei assim, cara, não é possível que alguém goste mais desse jogador do que o Dan Marino. E aí depois de um tempo você vê que, cara, são estilos diferentes. Dan Marino fazia muita coisa que o Joe Montana não fazia, mas o Joe Montana era super clutch também na pós-temporada, baita times, vencedor, muito inteligente, protegia bem a bola, achava que muitas vezes o Dan Marino forçava passes também e era interceptado. Eu acho que isso daí também precisa entrar na equação do jogo dele, sem sombra de dúvida, tá? Muitas vezes lançava 2, 3 interceptações e aí voltava para vencer o jogo no quarto período, e isso acontecia também, tá? Então eu vejo o Joe Montana como um quarterback mais eficiente durante a sua carreira. Eu vejo o Tom Brady como um quarterback mais eficiente e, obviamente, muito mais vencedor. Então é muito difícil você colocar o Dan Marino na frente aqui do Montana ou do Tom Brady. Mas vendo o Marino jogar 13 temporadas, o que ele fazia dentro de campo, às vezes alguns passes, a velocidade que ele colocava na bola, o toque,
o passe fora da plataforma, sem os pés plantados, perfeitamente colocado e com muita força. Eram coisas que a gente não via no futebol americano e são coisas que a gente não viu do Tom Brady e que a gente não viu do Joe Montana. Também fizeram jogadas incríveis, mas tinha uma pegada diferente no talento do Dan Marino. Isso não quer dizer que ele fique na frente, nem do Montana e nem do Tom Brady. E vocês, o que vocês acham? Deixe seu like, deixe seu comentário e a gente vai se falando aqui no canal, meus jovens, ok? Grande abraço a todos vocês. Tchau!